O Cruzeiro ontem com um time reserva, né? 2 só titulares. Se a gente for analisar o time que enfrentou e perdeu para o Atlético o clássico por 2-0, só 2 titulares. O Jonathan Jesus e o Marquinhos foram os únicos aproveitados e aí praticamente sem muitas opções, até porque se tivesse mais opções na zaga, nos seus garotos que tinha ontem o Leonardo Jardim com a contusão do João Marcelo, tem poucas opções defensivas e também ofensivas. O Cruzeiro sem tantos jogadores ali de beirada tentou o técnico na sua estreia, né, o Leonardo Jardim, no comando do Cruzeiro, levar a campo o que tinha para tentar entender e também passar um pouco das suas ideias, e a gente viu um Cruzeiro completamente perdido em campo, né? Parecia até que seria um Cruzeiro até avassalador, com o início com o gol do Bolassi, e aliás ontem não foi o dia dos goleiros, né? O Léo Jardim, o Léo Aragão, perdão, ele acabou falhando nos 2 gols do Democrata, e o Túlio também falhou no gol do Bolassi, que saiu logo aos 4 minutos, cruzamento do Fagner, e parecia que a turma ia aproveitar, né? A chance que teve, Fagner, Djalma, Marlon, Wallace, Eduardo, com exceção do Bolassi, acho que a turma não soube aproveitar, e era um primeiro contato com o Léo Jardim, com o técnico português, para que pudesse mostrar trabalho. Não foi o que a gente viu, faltou vontade, faltou empenho e também faltou qualidade técnica, por isso o Cruzeiro acabou superado nessa campanha horrorosa, né, do primeiro turno, 11 pontos só conquistados em 28 possíveis, menos de 46% de aproveitamento. Então o Cruzeiro termina sim na primeira colocação, mas muito mais beneficiado pelos 3 últimos colocados dessa primeira fase do Campeonato Mineiro, que coincidentemente estavam no grupo do Cruzeiro, né? Aimorés, Pouso Alegre e Vila Nova, não por acaso, eles terminaram nas últimas colocações do Campeonato Estadual. Então o Cruzeiro vai para outra fase, muito mais beneficiado pela falta de competência dos outros times desse grupo C do que pela competência do Cruzeiro nessa primeira fase do Campeonato Mineiro, que só venceu 3 jogos. Foi muito ruim, mas o Daniel Seabra, é difícil, né, a gente dizer de um trabalho que está começando. Eu comentei esse jogo ao lado do Rafa e do Léo. Alguns jogadores aproveitaram bem, como foi o caso do Bolassi, e acho que no caso dele aproveitou melhor ainda, né? Porque a gente sabe o tipo de trabalho dos treinadores portugueses ou da escola portuguesa, que é o jogo alongado, né? Que é o cara que busca muito a linha de fundo. O Bolassi faz isso muito bem, mas para a gente definir alguma situação do Léo Jardim e da própria situação do Cruzeiro, né? Como que ele vai montar esse time, vai demorar pra gente ter uma ideia, né? Pois eu tava ontem no Mineirão, né? Não consegui acompanhar o jogo do Cruzeiro, tava trabalhando no jogo do Atlético. Agora, então eu não vi os detalhes, claro. Vi melhores momentos, os gols e tal. Eu acho que é um momento que o torcedor do Cruzeiro, principalmente, vai ter que ter muita paciência. Não tem outra alternativa. É isso aí. Não adianta a gente pedir pro torcedor agora, falar assim, não, vai lá e vai mesmo, que vai resolver e tal. Não vai resolver. O Leonardo Jardim tá começando um trabalho. Todo mundo esculhambou o Diniz, jogo contra o Betim. Ei, Diniz, suco de caju e tal, Mineirão inteiro. Tchau, Diniz. Diniz foi embora, acabou. Entrou o Wesley Carvalho, ganhou o que tinha que ganhar. Eu acho que ele ganhou os jogos ali mais pela fragilidade até do adversário. Cruzeiro com outra vibração em campo e tal. Beleza. Vai começar um outro trabalho. Você tem uma noção, pra vocês terem uma noção, eu tava andando hoje de manhã na rua, todo dia de manhã eu saio lá perto de casa, e aí já teve torcedor falando que o Cruzeiro vai brigar pra não cair no Campeonato Brasileiro, já teve torcedor falando que pode mandar o Cássio e o Léo Aragão embora e contratar outro goleiro. Gente, assim, realmente, o torcedor do Cruzeiro, eu entendo, claro, que o torcedor viveu uma expectativa muito grande, está com uma expectativa muito grande, até porque o Cruzeiro criou toda essa situação, né? O Pedrinho foi pro Mineirão, o Gabigol, o Dudu, ele apresentou todo mundo, super time, não sei o que e tal. De repente a coisa não aconteceu como se esperava, né? E não é passe de mágica, não é estalar o dedo e tá tudo resolvido e vambora. Não é assim que funciona. Futebol não é assim, existe todo um processo no futebol e derrotas vão acontecer, e jogar mal vai acontecer, não é um super time, não é invencível, não é assim. Então o torcedor do Cruzeiro agora vai ter que ter um pouco de paciência sim, porque as coisas vão acontecer, eu acho que sim. Esse time tem tudo para dar certo. O treinador é um bom treinador, vem com um ótimo currículo, tem grandes jogadores à sua disposição, mas não é um estalar de dedos. Ele vai ter que ter um processo de treinamento, de jogo, de perder, de ganhar, de jogar bem, de jogar mal, isso tudo vai acontecer. O torcedor, se quiser, tenha paciência. Tô aqui para ser sommelier de torcedor também não. Só acho que é um momento que o torcedor tem que dar uma
uma segurada nisso. Pode dar certo? Acho que tem tudo para dar certo. A probabilidade é enorme. E Lélio, eu vi e ouvi vários torcedores dizendo, se não contratar, se não vierem mais reforços, esse time não melhora. Não foi o suficiente, Lélio? Ou é realmente o imediatismo do torcedor? Olha, aí entra o imediatismo do torcedor. Com certeza. Eu também, como torcedor, eu sou muito chato. Sim. Bastante. Agora, se você pegar posição por posição, o Cruzeiro está bem servido. Em todas elas. Em todas elas. O que não aconteceu foi um trabalho ainda de encaixe, o que parecia ser simples, né? Porque, em princípio, a gente imaginava que o Cruzeiro, trouxe o Fabrício Bruno, titular. Gabriel Barbosa, titular. E quem que foi o outro? Dudu, titular. Então você teria que encaixar 3 jogadores numa estrutura já montada. Era o simples. Só que nem isso sendo feito pelo técnico Fernando Diniz funcionou. O Wesley Carvalho, ele fez o simples aí e ganhou jogos, como de fato o Seabra disse, de adversários realmente frágeis, né? Mas eu acho que precisar de mais contratação, eu não sei se precisa não. Não sei, talvez para a zaga o Cruzeiro vá buscar. Mas você pegar as peças que tem no meio de campo do Cruzeiro são excelentes. Os atacantes também são bons. Ainda tem o Caio Jorge que mal estreou na temporada ainda. Então, é lógico, o torcedor fica pé da vida. Perde o jogo igual foi domingo. Aí ontem, mesmo com o técnico jogando com o time reserva no início, camarada não quer saber se é reserva, se não é. É a camisa do Cruzeiro que tá ali. Aí, teve inclusive a torcida chamando o time de pipoqueiro. Sim. E vai protestar mesmo. E protestaram do Mateus, e não adianta, porque o Cruzeiro é assim. Sabe? O time tá com reforço e a torcida vai cobrar. Já cobrava quando o time não era lá grandes coisas. Então, e agora que tá super reforçado, super badalado, o torcedor quer resultado e tá muito correto também. Não, isso a gente sabe que é do torcedor mesmo. O Fagner já meio que projetou o futuro aí, semifinal e tudo mais? Ele falou depois dessa derrota na Arena do Jacaré, o lateral direito do Cruzeiro, que foi substituído no segundo tempo, depois de tomar um cartão amarelo. Ele falou desse futuro do Cruzeiro, falou também desse primeiro contato, né? 2 atividades, 2 treinamentos com o Leonardo Jardim e já o primeiro jogo oficial. Ele falou desse primeiro contato com o Português e também do futuro do Cruzeiro nessa fase final do Campeonato Mineiro. Vamos ouvir o Fagner. Cara, como eu falei, eu acho que zerou agora, né? Acho que essa primeira fase a gente deixa pra trás, leva as coisas boas, as ruins a gente aprende com ela, né? Pra gente fazer 2 grandes jogos agora na semifinal, 2 jogos difíceis, né? E a gente espera conseguir aprender com nossos erros, né, durante essa primeira fase, para a gente conseguir fazer 2 grandes jogos, né, e chegar ao nosso primeiro objetivo, que é a final. Tá aí, Cruzeiro e América, primeiro jogo Mineirão, no domingo às 4 da tarde. 4 da tarde. Inicialmente marcado para 6h30, depois a federação acabou divulgando agora na tarde dessa quinta-feira, oficializando, né, às 4 horas da tarde, o primeiro jogo aí mando do Cruzeiro, né? Cruzeiro que decide pela campanha que foi inferior à campanha do América, primeiro colocado do grupo B. E o Cruzeiro decide o jogo como visitante, a vaga nessa decisão do Campeonato Mineiro. E a gente pode prever que o segundo jogo também será no Mineirão, né? Já que o América disse no início da temporada que quando fossem jogar contra o Cruzeiro e Atlético, ele preferiria fazer o jogo no Mineirão por questão de renda. Não, mas né? o jogo vai ser Independência. Já falou? O jogo, o Cascardo, né? Já adiantou, inclusive, o Colombo até subiu essa matéria. A intenção do América é jogar o segundo jogo no Independência. Olha, então mudou, né? Porque eles disseram depois, no início. Se eles resolverem mudar de ideia, nesse momento não está marcado ainda, né? A gente não sabe nem se vai ser sábado ou domingo, jogo da volta e tal. A intenção do América é fazer o jogo no Horto. É interessante, porque eles falaram no início do ano, a gente até subiu matéria sobre isso, que o América, até pela questão
financeira que ele está passando, ele faria os clássicos no Mineirão por uma questão de renda. A gente até questionou, eu lembro que eu perguntei pro Lélio se isso aconteceria se o Salum ainda fosse o presidente do América, e o Lélio falou, não aconteceria, porque ele sempre olhou essa grandeza e tudo mais, e estar na sua casa. Então, eles devem ter mudado de opinião.